Você tem 20 minutinhos para mim só? Só 20 minutinhos, não precisa mais que isso. Se pudesse, a gente ficava aqui adorando a noite toda, fazia uma vigília e continuaria, né? Mas Deus quer falar algo em nossos corações. Eu creio que Ele é poderoso para movimentar esta noite, para te dar um chá de ânimo. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Gente, eu venho trazer uma exortação que a nossa casa precisa de mais adoração. A nossa casa precisa de mais entrega. A gente precisa incendiar esse lugar. E Deus, Ele precisa que a gente fique glorificando o nome dEle. Eu acho que a gente glorifica pouco o nome dEle. Por mais que pareça que é bastante, sempre é pouco para Ele. Tem anjos na volta dEle, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós precisamos ter essa fé, de que toda vez que a gente grita Santo, Santo é o Senhor, a gente está se aproximando mais perto dEle. E quanto mais perto dEle a gente está, mais a gente entrega a vida para Ele, mais Ele dá os caminhos corretos para a gente. Então creia que essa noite vai ser uma noite impactante. Crie expectativas. Você que veio do encontro com Deus, tivemos 3 dias maravilhosos na presença do Senhor. E com certeza foi impactante para nós que trabalhamos. Imagina para quem estava ali. Foi um encontro sobrenatural. Então já fica o convite, se você não fez o encontro, se prepare. Novembro, dia 20, 22, 23, 24, já tem encontro marcado com Deus. Marca na sua agenda aí, você já tem um encontro marcado com Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Nunes. Estamos aí caminhando com os nossos pastores, pastora Tati, pastor Rogério, pastor Berg, pastor Elidiane, pastor Felipe, pastora Laisa, e uma imensidão de voluntários e diáconos para servir essa igreja. E Deus tem derramado graça a cada culto. Eu sei que esse não será diferente. Então abra seu livro sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Que bom. E diz assim a palavra: E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei Dario. Ó rei Dario, viva para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem,
exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. E até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: se o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com a pedra, e o rei selou com o anel de selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu até a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, numa voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? E o Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no Deus Altíssimo. Oh Deus, obrigado por essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que não venha palavras minhas, mas venha todas as palavras do Senhor. Assim como o Senhor já tem ministrado na minha vida, que o Senhor ministre na vida de todos que estão aqui, Pai, e de todos aqueles que estão acompanhando através da live, Pai. Que o Senhor possa entrar nesses lares, Pai, e modificar pensamentos, modificar e converter pessoas, Pai. Este é o nosso ministério, para isso que o Senhor nos chamou, por isso eis-me aqui, Pai, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, em nome de Jesus. Então, voltando um pouquinho, só para nós ter um embasamento do que nós vamos falar, como eu disse no início, Deus, Ele quer relacionamento conosco. Deus, Ele quer mais intimidade conosco. Ele quer mais tempo de oração. E servo bom e fiel aquele que ora continuamente. Orai sem cessar. Ter momentos para orar. Ter horas organizadas para nós orarmos. Nós acordarmos de manhã e poder dizer: a primeira parte é tua, Senhor. Eu dobro meus joelhos na beira da cama e começo a orar. E tu tem um outro momento depois, porque a vida e a tribulação da vida acaba nos enrolando, acaba nos deixando vários momentos sem a gente ter essa comunhão com Deus. E sabe que quando a gente para de orar, a gente corta a relação com Deus. E Ele não se alegra disso. Ele quer intimidade contigo, Ele quer ter relacionamento contigo. Ele não quer que você fale dEle, Ele quer que você fale com Ele. Você consegue perceber isso? Não adianta eu vir aqui para cima e pregar e falar a palavra e contar sobre a vida que todos esses da Bíblia tiveram, e contar sobre histórias, e contar sobre feitos da Bíblia, contar sobre milagres, contar sobre tudo. E se eu tivesse voz, tivesse no louvor, não adiantaria eu estar louvando, não adiantaria eu estar tocando, não adiantaria eu estar servindo, estar na cantina ou estar em qualquer lugar, fazendo e falando do Senhor, se eu não falar com Ele. Consegue entender isso? Então Deus hoje Ele te chama para esse momento. E eu quero dizer que o nosso tema é homem de fé inabalável. É Daniel. Daniel é um homem de fé inabalável.
Por que eu digo isso? Porque na época do rei Nabucodonosor, naquela época do rei, Daniel era jovem. E aquele rei, ele saqueou Israel. Então, acabou tirando junto Daniel e seus 3 amigos. Então, eram 4 que vieram junto com Daniel, e Nabucodonosor, ele pegou esses 4 para ele, porque tinha todas as características que ele pediu. Eram jovens, eram sarados, eram inteligentes e eram de boas aparências. Então o rei, ele queria aquilo para ele. E ele chamou aqueles. Só que como era costume da região da Babilônia, eles trocaram os nomes. Então Daniel, olha como é que é o inimigo agindo. Olha como é que o demônio ele age. Ele pegou Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, e passou para Beltesazar. Bel protege. Bel é o nome de um deus da Babilônia, não é o nome do nosso Deus. Então eles já pegaram e já modificaram o nome de Daniel, assim que eles pegaram o Daniel e levaram para a Babilônia. Quando ele chegou em Babilônia, já foi trocado o nome dele. Então, em vez de Daniel, passou a Beltesazar. Hananias era um dos amigos, que quer dizer Deus tem sido gracioso. Ele foi chamado de Sadraque, a ordem de Acu. Acu também é um nome de um Deus, Deus mudo. Misael, que quer dizer quem é com Deus, foi chamado de Mesaque, que quer dizer quem é com Acu. E Azarias, quer dizer o Senhor tem ajudado, foi chamado de Abednego, servo de Nebo. Ou seja, eles adoravam outros deuses que não é o Deus de Israel. Então eles trocaram os nomes, que era costume deles, para que eles fossem chamados conforme a Babilônia, conforme os reis e os deuses da Babilônia. Então se mudou os nomes. E se a gente, contando na história ainda de Daniel ali, a gente vê que os 3 amigos dele foram lançados na fornalha quente. Lembra dessa história? Essa história é bem conhecida, na qual Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 foram lançados na fornalha quente. E a Bíblia fala que aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais na Bíblia ele quer dizer que foi aquecido ao máximo. Ao máximo possível foi aquecido aquela fornalha. E foram lançados ali aqueles 3. Mas Deus era com eles, porque desde jovem, se for olhar a atitude de Daniel, na passagem que a gente leu, Daniel ele já orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor. Esse momento que ele tinha com Deus, essa afinidade que ele tinha com Deus, os amigos dele também tinham. Porque no momento dele ir falar com o rei, que o próprio Daniel ia falar com o rei, Daniel sabia que ele tinha intimidade com Deus. Mas Daniel mesmo assim ele pediu para que os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, orassem junto com ele, para que Deus realmente, estou com vocês. Então mesmo jogando ele na fornalha, Nabucodonosor, ele viu, ele presenciou o milagre. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram jogar os 3 na fornalha acabaram morrendo queimados. Eles nem entraram na fornalha e foram queimados. E os 3 que foram jogados na fornalha, diz que o rei Nabucodonosor olhava assim e diz: quem é aquele 4º homem? Quem é aquele 4º homem? Ou seja, o que Deus está querendo te dizer esta noite? Que Deus ele não vai impedir que tu caia numa fornalha, mas Ele vai enviar anjos e tu vai sair ileso desse lugar. Então esse é algo que fique gravado assim, né? Que tu vai ter aflições,
Tu vai ter momentos que vai realmente, Deus vai permitir que tu caia em alguns lugares. Mas você que é fiel a Ele, você que tem Ele como primeiro, você não será atingido. Olha a fé inabalável que tem em Daniel. Se nós formos lá para o 6:6, que já era outro rei, já era o rei Dario. O rei Dario, ele já tinha o entendimento de quem era Daniel, e ele sabia que Daniel servia ao Deus que Daniel servia. Ele temia esse Deus que Daniel servia. E Nabucodonosor, voltando atrás, ele viu o milagre acontecer. E mesmo assim, ele creu. Ele disse: o teu Deus te livrou, o Deus de vocês livrou. Mas, por eles terem essa cultura de adorar vários e vários deuses, o rei continuou adorando os deuses deles. Deus continuou adorando os deuses deles, mesmo sabendo do milagre do nosso único Deus. Então não adianta a gente pedir para santo, não adianta a gente pedir para outros deuses, não adianta. O único Deus que vai te salvar, o único Deus que vai te tirar da fornalha quente, o único Deus que vai te tirar do buraco é o nosso Deus Altíssimo, Jeová Rafa Jireh. É Ele. Então o nosso culto tem que ser todo para Ele, não pode ser por nós. Amém? Quem é que está comigo? Então, na época do rei Dario, o rei Dario já conhecia esse dom de Daniel. E Daniel, ele foi muito abençoado por Deus, apesar de ter sido exilado, de ter sido levado para a Babilônia. Mas Daniel, ele tinha muita sabedoria. Deus tinha abençoado ele com muitos dons. Ele tinha dom de revelação. Ele conseguia revelar vários sonhos. E ele que revelou os sonhos, né, do rei quando ninguém sabia. E ele revelou o sonho do rei. E o que ele disse para o rei? É momento de tu te arrepender. É momento de tu voltar a te arrepender e orar a Deus. Eu tenho certeza que Deus ia livrar aquele rei da profecia e daquele sonho se concretizar. Então fica outro alerta para você. Toda vez que você tiver um sonho que fica te incomodando, que você tenha revelação ou não, se arrependa e ore a Deus. Mesmo que você não tenha a revelação do sonho, mas aquele sonho fica te afligindo, se arrependa e ore ao Senhor. E se você tiver a revelação, comece a negar tudo que for contra o que a palavra diz, ou tudo que for contra ti. Começa a negar, começa a orar e negar. A oração é a nossa conversa com o nosso Pai. Então não parem de orar. Não parem de orar. Daniel, ele tinha tudo de bênção da parte de Deus na vida dele. Porém, ele foi exilado. Ele foi tirado da terra onde ele adorava a Deus e foi levado para a Babilônia, onde adoravam outros deuses. Mas Daniel estava na Babilônia. Mas a Babilônia não estava em Daniel. Hoje você está nessa terra. Você está no mundo. Mas o mundo não pode estar em você. Conseguiu pegar? Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Isso significa que mesmo nesse mundo onde ninguém adora a Deus, onde ninguém guerras, pessoas que se encontram contra a própria família, o que a própria Bíblia diz, muito tumulto, muitas revoltas, mas nós não fazemos parte disto. A nossa parte é comunhão com Deus. A nossa parte é conversa e oração com Deus. Então o que hoje eu venho trazer de forte mesmo, é que Deus me chamou às 4 horas da manhã para trazer essa palavra. Isso significa que se Deus me acordou às 4 horas da manhã, que eu nunca me acordo 4 horas da manhã. Ele me acordou e disse: olha, vai para a sala que eu quero te dar a palavra agora. E até então eu já tinha uma palavra para trazer, que nada a ver com essa. Eu disse: meu Deus, eu não conheço nada dessa palavra, assim, o Senhor abra minha mente. E diz o que o Senhor quer falar nessa noite, porque
falar sobre Daniel seria uma história. Essa história até minha filha, ela já sabe. Eu disse, filha, você sabe a história de Daniel? Sei, que foi jogado na cova dos leões, assim, assim. Mas Deus me diz, não vai lá só contar a história, não. Vai lá dizer para aquele povo que eu quero relacionamento com eles. Vai lá dizer para aquele povo que eu quero que eles sejam que nem Daniel, que eles dobrem o joelho e orem, mesmo quando for jogado, mesmo que se você for ameaçado em jogar na cova do leão, mesmo que você seja ameaçado a cair numa armadilha do inimigo, mesmo que você seja ameaçado, olha, se tu não fizer isso, tu vai morrer, eu vou te matar. Mesmo assim, você continue adorando seu Deus. O decreto era só 30 dias. O decreto que o rei assinou era só 30 dias. E por que o rei assinou aquele decreto? Porque no ego dele, aquilo seria bom, né? Imagina, todo o meu povo me adorando. Querendo ou não, aquele rei era da Babilônia. Querendo ou não, aquele rei tinha o ego dele inflamado. Então, ele estava ali, imagina, chegou todos que ele tinha escolhido 120 para ficar no governo, junto com ele, e escolheu 3 para ficar de governo mais próximo, né, de autoridade. E um desses 3 era Daniel. Daniel se destacou demais. Daniel era muito inteligente. Por ele se destacar demais, o que aconteceu? A inveja. Este mundo tem muita gente com inveja. Então toda vez que tu for elevado a um cargo, toda vez que você sobe, toda vez que você está em destaque, a inveja vai vir contra você. Infelizmente é assim. Toda vez que Deus te levanta, toda vez que alguém te levanta, toda vez que você está numa posição de autoridade, ou uma posição que tu te destaca, a inveja vem por cima de você. E a inveja desses outros 119, não sei se 119 ou até menos, porque os amigos dele realmente não, quem é amigo não tem inveja, né? Então, acredito que aqueles 3 amigos deles ali não, mas os outros começaram a invejar e começaram a montar um circo. Nós temos que pegar ele está muito aparecido, ele está muito lá em cima, nós temos que pegar ele e dar um jeito de dar um fim nele. Gente, a maldade das pessoas é isso, é um querendo ser melhor que o outro. E a gente vê isso até em igrejas, pessoas que pregam bem e dizem, se fosse eu lá pregando, eu ia pregar, ia fazer. Gente, todo mundo que é da igreja aqui há mais tempo já me conhece, já sabe que eu não tenho essa eloquência de falar, não. É Deus usando pela misericórdia. É Deus usando pela misericórdia. Mas a gente se permite. E quando a gente vem de coração bom, Deus usa. Eu dou glória a Deus por isso. Agradeço todas as oportunidades que Deus vem me dando, porque isso faz a gente crescer. Toda oportunidade que Deus te der é para tu crescer. Não fique com medo. Não fique com medo. Deus não chamou você para ser medroso. Deus chamou você para ter coragem. Todo tempo na Bíblia diz, tenha coragem, seja forte e corajoso. Então eu sou prova viva disso. Eu tive que ter coragem. Mas voltando ao texto, a inveja daquele povo fez com que eles armassem uma estratégia de derrubar Daniel. O que eles fizeram para derrubar Daniel? Tentaram achar furo dele, tentaram achar alguma coisa que ele foi contra a lei, tentaram achar alguma... Mas não, Daniel era homem íntegro, tinha caráter. Ele era negligente, ele não era errôneo nas coisas que ele fazia. Então não encontraram defeito em Daniel. E começaram no murmúrio. Bom, se não encontramos defeito nenhum nele, o que nós vamos fazer? Já sei. Aí tiveram a ideia de fazer o decreto. Esse decreto foi para derrubar Daniel, para acabar com a vida de Daniel. Por quê? Falava diretamente do Deus dele.
E Daniel tinha todo motivo, tinha tudo para ficar 30, era só 30 dias, gente, 30 dias. 30 dias. Daniel poderia muito bem, ele poderia nesses 30 dias dizer, eu vou parar de orar esses 30 dias para respeitar o meu rei, da onde eu estou, e para que não me joguem na cova dos leões. Porque no decreto dizia que ia jogar na cova dos leões. Daniel sabia que ia ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem corajoso. Daniel sabia quem era que governava a vida dele. Daniel tinha crença de quem dominava a vida dele. Será que no mundo de hoje tem gente que tem essa crença? Se abrirem um decreto agora de 30 dias, aquele que orar a Deus durante esses 30 dias será jogado na cova dos leões. Cova é um buraco, gente, onde os leões estão ali famintos. Eles jogavam um pedaço de carne, jogavam as pessoas ali para serem devoradas pelos leões. E os leões estavam famintos. E leão não tem pena de homem. Ele pega mesmo. E diz que não era um leão, era leões, né? Então a cova era de leões, não era de um, era de vários. O que seria mais fácil eu fazer? 30 dias esse decreto. Gente, eu não quero ir para a cova dos leões, eu vou parar de orar durante esses 30 dias, mas eu não vou para a cova do leão. Depois dos 30 dias eu volto a orar e está tudo bem. E Deus vai me perdoar e tudo bem. Amém? Até pode ser. Até pode ser. Mas Daniel não foi assim. Daniel não foi covarde. Daniel continuou servindo a seu Deus. Ele foi fiel. A fé dele era inabalável. Ele continuou mesmo assim orando ao Deus dele. O que eu quero dizer para você essa noite? Que a cova do leão não vai te matar. Que a depressão que você está não vai te matar. Que o buraco que você está não vai te matar. E talvez você já caiu nesse buraco e já saiu e está entendendo o que eu estou querendo dizer. Talvez você vai cair, mas se você cair você já sabe que Deus dá ordem aos anjos dele. Deus deu ordem aos anjos dele para quê? Para fechar a boca do leão. E não foi de um leão, foi de vários. Então Deus ele deu ordem aos seus anjos para fechar as várias bocas, né, de leões. E nenhum leão sequer tocou com uma unha em Daniel. Porque a palavra diz: o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Então eu repito, Deus ele não vai impedir que tu caia num buraco. Ele não vai impedir que tu passe por tribulações. Ele não vai impedir que tu passe por depressão. Ele não vai impedir que tu passe por problema financeiro. Ele não vai impedir que tu passe por esse problema. Mas confia nele. Continue conversando com ele, que ele vai dar ordem a seus anjos a teu respeito e você vai sair dessa ileso. Você crê nisso? Então não se assuste, não se apavore toda vez que você cair em alguma coisa. Não fique culpando a Deus. Apenas creia. O que Deus tem para ti lá em cima é muito maior do que tem aqui embaixo. Então apenas creia nisso. Nós precisamos ter essa fé inabalável, nós precisamos ter esse momento de oração todo dia. Deus ele te chama para ter comunhão com Ele. Ele te chama para ter oração com Ele. Quais os 3 pilares que nós temos para nós ter comunhão com Deus, para nós ter oração com Deus, para nós ter conversa com o nosso Deus? Para nós não apenas falar dele, mas falar com Ele. Oração. Vamos lá. Jejum e palavra. Então,
Leia a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, você está conversando com Deus. Ele está falando contigo. É o momento que Ele fala contigo. Ele te dá as respostas do que tu está procurando. O momento que você está lendo a Bíblia, Ele está te dando as respostas. De tudo que tu buscar, tem aqui resposta. E é Deus falando contigo. Assim que Deus fala conosco. E nós, como é que falamos com Ele? Dobrando o joelho e orando. Como é que você fala com Deus? Dobra o joelho e ore. Quer mais intimidade? Jejue. O próprio rei, que viu que foi enganado, o rei foi enganado, ele foi enganado. Porque ele gostava de Daniel. Ele não queria jogar Daniel na cova, no entanto que ele passou um dia inteirinho tentando livrar ele das garras do leão. Quando ele viu que não dava mais, ele largou para quem? Para o teu Deus. Foi assim que o rei falou: o teu Deus vai te livrar. Até o próprio rei teve a confiança que o Deus de Daniel iria livrar. E eu quero te dizer uma coisa para vocês: o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus que está contigo. Se ele teve o poder de tirar aqueles 3 da fornalha ardente, que queimou os soldados que foram levar eles lá, em chegar só perto, eles caíram dentro da fornalha e não se queimaram. Deus teve o poder de restaurar eles. Deus teve o poder de tirar das garras, da boca do leão, Daniel. Tu acha que Deus não vai te tirar da onde você caiu? Claro que vai. Eu creio nisso. Ele vai te tirar deste lugar. E olha o que o rei faz. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela algumas coisas. No meio da pregação vem algumas coisas. Então o rei, ele tinha feito o decreto de 30 dias, que foi uma armadilha para colocar Daniel na cova. Existem muitas pessoas fazendo armadilhas para nós. Nós temos que entender que não é um mar de rosas, um mar de flores o nosso mundo. O nosso mundo, existe muitas pessoas do mal agindo e fazendo maracutaia e fazendo um jeito, né, de te levar para onde? Para a cova dos leões. Então, o próprio rei foi enganado. Daqui a pouco mais pode ser um patrão de vocês, pode ser um familiar, pode ser alguém muito querido ou muito conhecido que vai te empurrar para a cova dos leões. Por quê? Por ouvir as outras pessoas ou por ouvir o inimigo, né? Mas Deus, ele te chama para ter comunhão. Essa noite é uma noite de comunhão com Ele. Essa noite é uma noite da gente conversar com Ele. Nós vamos fazer um momento de oração onde a gente vai conversar muito com Deus. Depois disso, olha o que o rei fez. Se nós formos lá para Daniel 6:25, mais adiante um pouquinho. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens, os homens tenham e reverenciem o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Então eu vou repetir. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Glória a Deus. Você viu que tão poderoso é o nosso Deus, que faz com que o próprio rei da Babilônia, que não tinha crença no Deus Altíssimo, fizesse um decreto mundial, né? Porque naquele tempo, decreto para todos os povos, para todos os lugares, para todos os homens. Ele fez um decreto mundial para que todos reverenciem e adorem ao nosso único Deus. Glória a Deus. Então, Deus hoje está chamando um exército aqui dentro dessa igreja. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria agora de estar convidando a igreja para nós ter um momento profético e nós ter um momento de intimidade, para nós ativar a nossa fé. Vamos ativar a nossa fé. Por mais que você pense que você tem fé, existe mais aí. E Deus, Ele libera fé como um dom. Então receba esse dom dessa fé, desse culto fé, né? Receba esse dom de fé que Deus, Ele vai com certeza liberar para você. E pode ser que a sua fé cure outras pessoas. Pode ser que a tua fé liberte outras pessoas. Pode ser que a tua fé seja que nem a fé daqueles amigos que levaram um coxo, né, um paralítico até Jesus. Aquela fé de amigos. Porque amigo é aquele que te traz para Jesus. Aquele que te leva ao caminho de Jesus, aquele é teu amigo. Aquele que te leva para o mundo, ele não é teu amigo. Ele pode te pagar cerveja, ele pode te pagar bebida, ele pode te pagar festa, ele pode te levar para balada, ele pode prometer mil e fundos, mas ele não é o teu amigo. Teu amigo é aquele que te leva para perto de Jesus. Porque todos nós precisamos de cura e de libertação. Todos nós precisamos. Porque nós já nascemos escravos do pecado, nós precisamos de libertação. E durante a nossa caminhada, é natural a gente tropeçar e pecar. E nós precisamos de cura. Então, amigo é aquele que tem fé e que te leva para perto de Jesus. Então, essa noite eu convido vocês para ativar essa fé. Quem está comigo aqui pode ativar essa fé? Glória a Deus. Ministério de louvor, se puder vir, para que a gente possa ter um momento de adorar a Deus. Em meio aos louvores, o Espírito Santo, Ele vai fazer o mover dele. Eu creio que o Espírito Santo, Ele é um consolador, amigo, Ele está protetor, Ele está todo o tempo contigo, Ele é que faz, Ele que convence. Não é eu que tenho que falar, fulano vem para a igreja, fulano faz isso. Eu faço até o convite, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem realmente faz você converter é o Espírito Santo. Então não é na força do nosso braço. Temos que ter intimidade com Deus para nós entendermos que não é na força do nosso braço, é com Ele. Ele pode fazer através de você. Ele pode liberar uma fé para que você faça o mover, mas não é você, é Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então não se abale, não se abale. Essa noite é uma noite da gente ir para cima. Essa é uma noite da gente realmente entender que precisamos ter mais conversa com o nosso Pai. Ele não te chama para falar dele, Ele te chama para falar com Ele. Amém? Vamos colocar de em pé.
Gente, para começar o nosso ato profético, eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Todos fechassem seus olhos. Começassem a adorar do seu jeito, do seu jeitinho aí, aonde você está. Pode ser quietinho, pode ser orando em línguas, pode ser orando, gritando, pode ser do seu jeitinho. Seja livre para adorar Deus do seu jeito, do jeito que você está aqui, do jeito que Ele entende o teu jeito. Não tenta ser quem você não é. Ele entende o seu jeito, Ele entende o jeitinho que você vai adorar Ele, Ele entende o jeitinho que você conversa com Ele. Então comece a conversar com o Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de todos os irmãos aqui, Pai, para uma conversa com o Senhor essa noite, para que o Senhor possa estar liberando agora dons, Pai, dons de fé, Pai, para que as pessoas aqui possam estar sendo alimentadas dessa fé, que possam estar crendo que o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o Senhor que livra das garras do leão, o Senhor é o Senhor que liberta, o Senhor é o Senhor que tudo pode. E tudo que vem de ti é bom, agradável, perfeito. Tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável. Por mais que eu esteja dentro de uma cova de leão, eu tenho a certeza que o Senhor vai enviar um anjo e vai fechar a boca desse leão. E vai fazer ele jejuar, assim como diz o louvor. Oh Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Oh Pai, muitas vezes nós, Pai, te chamamos de único. Te chamamos de único, Pai. Mas nós acordamos de manhã e já tem notificação no celular e a gente está ali mexendo no celular porque a gente precisa responder nosso trabalho. Oh Pai, muitas vezes a gente acorda e já tem coisas para fazer para o filho, porque não posso atrasar o almoço, não posso atrasar isso e eu preciso fazer, Pai, mas o Senhor sabe que o Senhor é o único, né? O Senhor sabe que o Senhor é o único, Pai. Mas Deus, essa noite Ele te diz, eu sei que eu sou o único, mas nessa noite eu vim te dizer, volta a me colocar na posição de primeiro lugar, pois ser o único não é o suficiente. Me coloque em primeiro lugar em todo o teu momento, em todo o tempo. Para mim não tem segundo lugar, não tem terceiro lugar. Se não me colocar no primeiro lugar, naquele grande dia eu vou ser obrigado a te dizer que você cumpriu a escala, que você pregou, que você louvou, que você pregou no congresso, falou de mim na minha casa, serviu na cantina, mas eu vou ter que dizer que eu não te conheço, porque você falava de mim, trabalhava para mim, mas não falava comigo, e quem não fala comigo não tem parte comigo. Apartai-vos, pois eu não te conheço. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ter parte contigo. Por isso nós queremos não falar somente de ti, nós queremos falar contigo. Oh Deus, nós queremos falar contigo. E essa noite eu te convido, fale com Deus, fale com Ele. Não adianta você falar dele, não precisa só falar dele, a gente tem que falar com Ele. Este é o momento que eu te chamo para você adorar, em nome de Jesus. Adore o Senhor, adore ao Senhor. E domingo temos o nosso culto celebração às 10 da manhã e às 19h30 à noite. Então não perca, já se programe e venha cultuar conosco.